Bora lá, minha gente! Então agora é hora de falar, de aquecimento global, né? Coisa que tira o sono hoje de muito governante, né? De muita gente. Bom, como é que funciona esse negócio? Primeira coisa, a gente tem que entender que efeito estufa não é um problema. Na verdade, é uma solução. Se não existisse efeito estufa, o nosso planeta seria muito, muito frio. Temperaturas incompatíveis com a vida, tá certo? Então veja só, o que é esse efeito estufa? A radiação solar aquece a superfície do planeta. A superfície do planeta aquecida irradia energia para a atmosfera e a atmosfera também se aquece. E, por sua vez, a atmosfera aquecida devolve calor, por exemplo, durante a noite, para a superfície do nosso planeta, tá certo? Então, essa troca de calor entre superfície aquecida pela energia solar e atmosfera faz com que o planeta consiga reter uma certa capacidade de calor e manter temperaturas compatíveis com a vida. Então a gente pode definir da seguinte maneira o efeito estufa. O que é o efeito estufa? É a capacidade que a nossa atmosfera tem de reter calor, calor que vem do Sol, tá certo? Agora, do que depende essa nossa capacidade de reter calor, professor? Ela é tanto maior ou tanto menor segundo a variação de qual parâmetro? Segundo a variação das concentrações dos gases estufa. Então, a quantidade de, por exemplo, CO2, metano e vapor d'água na minha atmosfera faz com que essa capacidade de reter calor seja maior ou menor. Quanto mais gases estufa, mais calor retido. É assim que funciona. Bom, por muito tempo houve um equilíbrio na concentração de gases estufa na nossa querida atmosfera. Sim ou não? Até que o homem começa a manipular as coisas, a ter ações sobre o meio ambiente e causar um desequilíbrio, infelizmente. Então, olha o que o homem faz. Ele queima combustíveis fósseis, tá certo ou não? Deixa eu virar para cá que fica melhor para você enxergar. O homem queima combustíveis fósseis, como a gente viu no ciclo do carbono, e aumenta a concentração de CO2. E isso intensifica o efeito estufa e causa, agora sim, aquecimento global. Professor, o que é aquecimento global? É a intensificação do efeito estufa. É o efeito estufa fora da medida, tá? Aumentando as médias de temperatura. E quais são as consequências para esse aquecimento global? O que isso pode acontecer, né? A gente pode ter, por exemplo, pessoal, variações climáticas até certo ponto imprevisíveis, né? Locais que antes tinham uma certa regularidade de chuva podem se tornar desérticos, né? Locais que antes não tinham índices pluviométricos tão grandes podem passar a ter índices pluviométricos, causadores de enchentes, deslizamentos de terra, coisas cada vez mais frequentes, não é verdade? Enfim, toda uma mudança na dinâmica da circulação atmosférica em virtude de um aquecimento que não é normal, tá certo? Que não é normal. Também é possível o degelo das calotas polares, provocando aí inundações em cidades litorâneas, né? E diversos prejuízos para o homem, tá certo? Então esse aquecimento global é causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis e a eliminação ou o aumento da concentração de CO2 na nossa atmosfera. Mas eu coloquei aqui também que o metano é um gás estufa, né? E o metano, pessoal, a eliminação de metano na atmosfera está relacionado com a criação de gado. Porque o gado, ele tem uma ação fermentadora, né? Existe uma atividade fermentadora no seu estômago, no seu tubo digestório. E essa fermentação libera, né, metano na atmosfera. Então, quanto mais gado, mais metano na atmosfera. E isso também é causador do efeito estufa. Agora, vamos pensar direitinho aqui? Se é verdade que quanto mais CO2, mais intenso o efeito estufa, se o CO2 é o principal causador do aquecimento global, o que eu posso fazer para retirar, pessoal, parte desse CO2 em excesso da atmosfera? Você se lembra da lousa anterior, em que a gente mostrou para você aí o ciclo do carbono? Dá uma olhadinha lá, volta lá o vídeo e dá uma olhadinha para você ver, né? Existia apenas uma seta
que retirava carbono da atmosfera. Qual era a seta? Isso, era a fotossíntese. A fotossíntese é responsável, pessoal, pela fixação do carbono, ou seja, a retirada do carbono da atmosfera e fixação nos tecidos vegetais. Tem até uma expressão interessante chamada de sequestro de carbono. Como assim sequestro de carbono? O carbono ele fica retido num vegetal. Pensa comigo, uma árvore, por maior que seja, ela começou com uma pequena semente. E todas aquelas toneladas de madeira, ou seja, matéria orgânica, que estão numa árvore crescida, foram retirados de onde, hein? Da atmosfera, tá? Então a solução para o aquecimento global, minha gente, é o reflorestamento. Acabar com esse negócio de tacar fogo na floresta, acabar com esse negócio de desmatamento, né? E promover o reflorestamento, tá certo? Essa é a solução. É isso aí.